mostura nada mais é do que o cozimento do grão, do malte, e eu preciso extrair desse cozimento a maior quantidade de açúcar fermentável. Eu preciso atingir uma temperatura correta para que eu possa extrair esses açúcares do malte. Por isso que eu uso aqui um termômetro. Isso é bem importante, a gente ter um controle correto dessa temperatura. Eu vou colocar água na panela, eu preciso aquecer essa água até 65 graus. Quando ela atingir os 65 graus, eu vou adicionar o malte já moído e vou elevar essa temperatura até 68 graus. Eu preciso manter essa temperatura durante 1 hora. Na sequência, a nossa água aqui já chegou a 65 graus. Então agora chegou a hora de colocar o malte aqui dentro misturar o malte com a água, tá? Umedecer todo o malte, deixar ele meio homogêneo. Bom, adicionei o malte, eu vou desligar o fogo agora para eu ter uma noção da temperatura. Eu não posso passar de 68 graus, eu preciso atingir 68 graus e manter isso por 1 hora. Detalhe, lógico que o malte está frio, eu vou ligar o fogo novamente e vou subir essa temperatura até 65 graus e deixar tudo isso aqui quietinho por 1 hora. Bom, a gente já chegou próximo a 1 hora aqui da nossa mostura, do nosso cozimento. Tem um teste bem simples que eu costumo fazer para saber se eu ainda devo continuar com esse processo, eu já posso passar para um próximo, que é um teste do iodo, né? Vou misturar um pouquinho do meu mosto com o iodo. Se a tonalidade ficar um tom escuro, bem escuro mesmo, próximo do preto, significa que eu ainda tenho amido concentrado aqui. Então eu posso continuar com esse processo durante mais um tempo para eu extrair mais açúcar desse amido que ele vai me dar. Eu pingo algumas gotinhas aqui, dou uma mexidinha. Então a gente pode ver que a tonalidade é bem próxima, né? Ela está bem clarinha, está um tom alaranjado, então significa que eu já consegui converter todo o meu amido que eu tinha em açúcar. Então eu posso continuar para a próxima etapa aí da produção da cerveja. Basicamente, vou separar o bagaço do meu caldo cervejeiro várias vezes, e isso vai deixar a cerveja mais limpa, mais cristalina. Então, o processo ele é bem tranquilo, não posso ter pressa, tem que ter bastante calma aqui e paciência, mostra que é para eu poder ir comparando durante o processo para ver se minha cerveja já está ok, se ainda eu gostaria dela mais limpa, mais cristalina. Vocês podem ver, a cerveja ela tá bem suja, ela tá bem opaca. A cerveja não, né? O caldo, né? Ainda não é cerveja. Essa é a circulação do mosto. Como que isso é feito? Bem simples. Eu retiro através da torneira e passo para a panela novamente. A jarra daqui, eu gosto de manter esse fluxo ativo para não causar impacto aqui dentro da minha camada de grãos. Retirei um pouco circulando. Dessa forma eu não crio buracos na minha camada de grão. Esse processo por um bom tempo, pelo menos 1 hora aí, algumas dezenas de vezes, até que a minha cerveja ela tenha uma está finalizando aqui a nossa circulação do mosto. Então eu acho que já está ok, já tem quase 1 hora mais ou menos que eu estou aqui, bem mais cristalina, e eu acho que a gente já pode encerrar esse passo. Ela está aqui, ó, bem mais limpinha, bem mais cristalina, não tem aquela sujeira do malte, aquela poeira do grão, né? Eu vou aquecer essa água até 75 graus, tá? Então por isso que o termômetro está dentro dela. Enquanto a água aquece, nesse momento eu faço a separação do bagaço do meu caldo aqui, do meu líquido que eu fiz durante a mostura. Após a água atingir a temperatura, eu começo a lavagem dos grãos, que é um outro processo. Aqui na panela, bem aparente, aqui eu tenho o líquido. A minha água aqui já chegou a 75 graus, até passou um pouco, 76, quase 77 graus. Então agora eu vou fazer a lavagem desse bagaço. A lavagem é praticamente igual à circulação, né? Eu vou jogar água quente aqui em cima e vou deixar que o líquido saia ali no balde. O objetivo disso daqui é eu terminar de extrair os açúcares que ficaram nesse malte que está aqui dentro da panela e também aumentar meu volume ali final que eu vou levar para fervura. Nosso mosto. O mosto já começou a ferver, então a gente vai começar
a adição de lúpulo. A primeira adição de lúpulo agora no início da fervura é responsável pelo amargor da cerveja. Então isso daqui vai ficar fervendo por 1 hora e no final dessa fervura, faltando uns 10 minutos mais ou menos, a gente vai adicionar o lúpulo responsável pelo aroma da cerveja. Passados 50 minutos, agora eu vou adicionar o lúpulo aqui que vai dar um pouco de aroma nessa cerveja. A quantidade é menor, mas a intenção aqui é só dar um pouquinho de aroma. Isso aqui vai ficar 10 minutos aqui e a gente encerra a nossa fervura aqui da cerveja. A fervura também é muito importante porque ela vai esterilizar todo o nosso mosto. Então, de agora em diante, tudo que for ter contato com o nosso mosto, com o nosso líquido, ele precisa estar muito bem esterilizado. Agora eu vou fazer um redemoinho aqui no meio da panela com a intenção de concentrar no meio da panela tudo quanto é tipo de partículas, sedimentos, que não pode passar para o próximo passo aqui, que já é a fermentação da cerveja. Pimenta aqui. Descansar mais ou menos por uns 30 minutos. Um passo aqui agora é a gente resfriar o nosso mosto. Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso resfriar esse mosto e deixar numa temperatura baixa para poder colocar o fermento. Se eu coloco o fermento após a fervura, eu vou matar o fermento e ele não vai cumprir a função dele aqui dentro. A pia aqui com gelo. Coloquei a panela ali dentro e vou guardar alguns minutos até que essa temperatura baixa em torno de 30 ou abaixo de 30 graus mais ou menos. Ela já está numa temperatura ok para a gente poder colocar o fermento. Eu vou transferir ela da panela para o baldinho onde ela vai fermentar em si. Esse transferir tem uma questão aqui que a gente precisa fazer, que é, eu preciso devolver para esse líquido oxigênio. Tá? Porque quando eu adicionar o fermento aqui nesse líquido, ele vai procurar por oxigênio para ele poder se multiplicar e aí sim consumir aqueles açúcares. Ele vai consumir de fato o que a gente produziu durante a mostura. Terminei de transferir a cerveja para o balde, onde eu vou colocar o fermento. Aqui dentro a gente tem o resultado daquele nosso redemoinho. Né? Eu vou adicionar o fermento, mais ou menos meio pacotinho desse daqui já é o suficiente. Para adicionar não tem baldinho aqui. Calculo mais ou menos metade aqui do pacotinho. Acabou. Bom, agora a cerveja vai fermentar, vai passar pelo menos uma semana aqui fermentando. Depois a gente não adiciona o álcool na cerveja. Nossa cerveja passa a ter álcool após a fermentação. A fermentação nada mais é do que o fermento, né, a levedura que a gente adicionou lá no nosso mosto, no final da mostura. Saber se a minha fermentação já finalizou ou não, é através dessa movimentação, só que ela não costuma ser precisa, porque eu posso não ter mais movimentação no airlock e ainda a minha fermentação ainda está acontecendo lá dentro do balde. Com o passar do tempo e com o passar das medições e esse valor aí se manter estável, né, ou seja, não tem mais oscilação de valor, significa que a minha fermentação chegou no final. Normalmente eu faço a medição de 2 em 2 dias. A medição é feita usando um densímetro. Aqui eu tenho no caso um mini densímetro para dar uma ajuda nisso. Eu diminuo bem essa temperatura. Aqui em casa eu tenho um frigobar com controle de temperatura, então eu consigo manter uma temperatura estável durante a fermentação. Então eu abaixo essa temperatura para bem próximo de zero. Por quê? Porque isso vai me ajudar ainda mais a sedimentar esse fermento e fazer com que ele fique ali no fundo. Com isso ele não seja transferido para o próximo balde, daqui a pelo menos 7 dias. Em alguns casos isso leva um pouco mais, e o que vai determinar se a minha fermentação finalizou em 7 dias ou não são essas medições que eu vou fazendo ao longo da fermentação. Que seria a próxima etapa aí da nossa cerveja. Mas antes de passar para a maturação, eu tenho um passo aqui que eu gosto de fazer que eu acho importante, que é transferir a cerveja do balde onde ela foi fermentada. Ela ficou aqui durante os dias. O período de fermentação isso vai variar de acordo com o seu estilo, mas eu já expliquei isso no vídeo anterior. Então eu acho importante transferir a cerveja que está nesse balde aqui, que foi onde foi feita a fermentação, para um novo balde, para onde vai acontecer agora a maturação. Por quê? No final aqui desse balde, né, no fundo dele, eu tenho todo o meu fermento, o que restou da minha fermentação. Eu vou mostrar isso depois que eu transferir o líquido para cá e fica mais claro de ver. Eu não quero que essa lama aqui no fundo do balde, que é o meu fermento, ele passe para o meu balde maturador e que ele vá para a maturação. Na minha opinião, eu não acho que o fermento ele tem que ficar mais tempo do que o necessário para a fermentação da cerveja. O principal motivo disso é evitar a autólise. O
que seria isso, né? O fermento, na falta de alimentos, ou seja, eu já não tenho mais açúcares ali para ele consumir, ele vai passar a consumir sua própria célula. E com isso ele pode trazer algumas características para a nossa cerveja que não é desejável, né? Isso é bastante discutido, algumas pessoas acham que isso não é necessário, outras dizem que é somente após 2 semanas de maturação que vai começar esse processo, mas por precaução eu prefiro fazer isso. Então eu transfiro a minha cerveja já fermentada para um outro balde limpo, muito importante, tá? Depois muito bem higienizado, tá? Então esse baldinho aqui que vai receber a cerveja para maturação, ele foi bem lavado, foi bem limpo, ele já está esterilizado, já está prontinho. Eu vou fazer a transferência da cerveja para esse novo balde onde vai acontecer a maturação. E eu volto para mostrar para vocês o que restou aqui dentro desse balde, que é o nosso fermento que está decantado aqui no fundo. A maturação em si, o que seria a maturação? A maturação é um período que a cerveja ela vai ficar quietinha dentro de uma geladeira, né? De preferência com um controlador de temperatura, com uma temperatura bem abaixo do que foi a temperatura de fermentação. Quais os objetivos e benefícios aí que a maturação traz para a nossa cerveja? Uma cerveja, algum estilo de cerveja, você pode adicionar frutas, outros ingredientes, e normalmente isso é feito durante a maturação também. O nosso famoso dry hopping das nossas IPAs aí, que são bem conhecidas, né? Que é a adição de lúpulo, para trazer características aromáticas de lúpulo para a nossa cerveja, ele também é feito durante a maturação, tá? E como eu disse que eu ainda tenho fermento em suspensão aqui dentro da minha cerveja, ao final da maturação ele também vai se comportar como lá na fermentação. Ele vai começar a se decantar para o fundo do balde. Então, ou seja, a maturação também me ajuda a deixar minha cerveja mais limpa, mais cristalina e mais bonita, né, aparentemente. Então basicamente é isso. A maturação é importante porque é durante a maturação que a nossa cerveja vai ter os seus aromas, os seus sabores aí, o arredondamento dos dois, né, deixando a cerveja mais equilibrada e gostosa para tomar. Eu também, através do fermento, né, com a ajuda do fermento, eu consigo eliminar alguns defeitos aí que minha cerveja possa vir a ter. Eu posso adicionar outros ingredientes na minha cerveja, eu posso fazer o dry hopping e também a maturação é importante porque ela vai ajudar a deixar a minha cerveja mais limpa, mais cristalina e bonita, né, aparentemente. Bom, acho que é isso. Sobre a maturação, o que eu falei aqui, é claro que é só alguns pontos. Como que a minha cerveja vai passar a ter gás, né? O gás carbônico, quando você abrir a sua garrafa de cerveja, aquele gás lá, como que aquele gás é produzido? Como eu sei que ainda existe fermento em suspensão lá na minha cerveja, eu vou aproveitar esse fermento para fazer essa refermentação aqui dentro. Só que aquele fermento, ele está adormecido lá dentro da minha cerveja. Por quê? Primeiro que não tem açúcar para ele consumir, e segundo que a minha cerveja ela maturou numa temperatura bem baixa, bem próximo de 0 graus. Então o fermento ele adormece nessa temperatura. Eu preciso acordar esse fermento, vamos dizer assim. Eu preciso despertar ele, fazer com que ele trabalhe para mim e faça essa refermentação aqui dentro. Como que eu faço isso? Basicamente eu vou adicionar açúcar novamente. A principal fonte de alimentação do nosso fermento é açúcar. Então eu vou adicionar açúcar na minha cerveja. Esse fermento ele vai acordar aqui dentro da garrafa, vai produzir o CO2 e que é o que vai carbonatar a nossa cerveja. Vou ver aqui o meu açúcar, mas se você prestar atenção, eu não tenho um caramelo aqui. Eu simplesmente dissolvi o açúcar mesmo na água, fervi isso daqui por uns 5, 7 minutinhos ali para esterilizar bem. Então eu tenho ele aqui, tem outro balde, tá? Importante também, eu não posso ter pressa aqui para não oxidar minha cerveja. Eu tenho que transferir a cerveja com bastante tranquilidade, bastante calma. E conforme a outra cerveja vai caindo, eu já posso transferir a cerveja aqui para outro balde. Já misturei também aqui o nosso açúcar, né, que o fermento vai consumir aqui durante a fermentação na garrafa. E agora eu vou colocar a cerveja na garrafa e fechar ela de fato, né? Aí também é bem simples, eu tiro a cerveja aqui. Também com cuidado para não fazer uma espuma aqui dentro, né, da garrafa. Eu não preciso encher até o bico.